Na caixa preta. Ouça a gravação dos instantes finais, quando o Boeing da VASP voa a 610 km por hora a uma altitude de apenas 350 metros. Existem dados estatísticos que mostram que uma boa parte dos acidentes ocorreu entre pilotos que estavam voando pela primeira vez, juntos. Tem que haver uma harmonia enorme. Se não houver essa harmonia, você começa a surgir as primeiras chances, entendeu? Os primeiros passos ou os primeiros elos da corrente que vão levar para o acidente. Poucos especialistas de segurança tiveram tanta tecnologia a serviço da investigação. A engenharia eletrônica consegue até mesmo reproduzir, com uma precisão de frames de segundo, cada movimento de uma aeronave em pane. Veja o que aconteceu com este avião brasileiro, Brasília, a serviço de uma empresa americana. O acúmulo de gelo sobre a extremidade das asas tira a estabilidade e o avião começa a cair. Segundos depois, com o piloto totalmente sem controle, o avião sofre uma queda em parafuso. O piloto comandou a saída do parafuso, mas ele não sabia que estava em parafuso. Ela estava voando dentro de uma nuvem em condições de gelo. Agora uma manobra feliz do piloto. Ele baixa o trem de pouso e, aos poucos, consegue estabilizar o Brasília e escapar do pior. Nesse acidente, apesar dos pilotos terem sobrevivido, claro que facilita a investigação, mas se eles não tivessem sobrevivido, nós teríamos exatamente o mesmo programa, porque o mais importante são as informações dos gravadores de voo. Nos Estados Unidos, os investigadores aeronáuticos reconstituem no computador os acidentes com as gravações do diálogo dos pilotos. O resultado tem a dramaticidade de cinema. Aqui, os pilotos são surpreendidos no meio da neblina. Eles perderam as referências de altitude, mas não se dão conta. O avião vai caindo, mas os pilotos acham que estão agindo corretamente. As últimas palavras do comandante são otimistas. Nice and easy. Bom e fácil. Nice and easy. Reconstituir acidente é tão importante para as investigações que levou o CENIPA a criar um cenário real. Cada monte de ferro retorcido neste gramado em Brasília reproduz exatamente a situação encontrada no local de alguma tragédia da aviação brasileira. Os destroços de um painel falam muito para você? Falam. O ponteiro, ele é como se registra a posição onde ele estava. Aqui é o leme. Isso aqui que travou. Houve o travamento dessa... Foi a causa dessa queda? Ele teve o travamento disso na decolagem. Qual o caso mais grave exposto aqui? Aqui, eu diria, o próprio C-130 que nós tivemos... O Hércules? É o Hércules. Nós tivemos então 21 fatalidades. Nós encontramos mais ou menos isso aqui. O que nós tentamos reproduzir aqui no laboratório é isso. Bastante espalhado. Bastante espalhado. E chegou a desintegrar no ar. 87 acidentes, que é o que nós estamos em números para o ano passado, já significa menos de 1/3 do que foi 10 anos atrás. Uma redução de 75% aproximadamente. Mas o Ministério hoje raciocina que a gente pode e vai conseguir, até o ano 2000, reduzir isso em mais 75%. O que acontece quando o risco está fora do avião? A seguir, garças e urubus na rota de voo de um dos maiores aeroportos do país.
Neste sábado, a vida como ela é. Pra mim, homem que não tem ciúmes não é homem. Traição, intriga e sedução em 3 surpreendentes histórias de Nelson Rodrigues. Pra você é de graça, mas não conta pra ninguém. Neste sábado, 10h30 da noite, a vida como ela é. Domingo no Fantástico. As incríveis histórias das pessoas que trabalham lado a lado com os mortos. O funcionário de uma funerária que não tem coragem de atravessar a sala cheia de caixões nem para ir ao banheiro durante a noite. E o porteiro de um cemitério que passa as madrugadas rezando para que o dia amanheça logo. Uma entrevista com Jorginho Guille, o maior playboy brasileiro. Aos 81 anos, ele relembra as lindas mulheres com quem se envolveu. Jane Mansfield, Kim Novak, e diz ainda ter pago $200 por uma noite de amor com Marilyn Monroe. Domingo, 8 da noite, no Fantástico. Oferecimento Volkswagen Polo Classic. De um polo ao outro, o melhor carro.
concentração de urubu aqui à direita, ali, ó. Viu? A concentração de pássaros no aterro sanitário da Ilha do Governador é o maior foco de perigo nos pousos e decolagens do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Isso é muito crítico. Isso é um absurdo que está acontecendo. Uma concentração de lixo dessa próxima à cabeceira do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Impressionante a quantidade, Impressionante a quantidade de pássaros e tão próximo à pista. Nos dias mais quentes, são milhares de urubus cruzando as rotas dos aviões. Acompanhe esse momento de perigo que nós conseguimos documentar. Gravado com lente de longo alcance, não dá para saber exatamente a que distância os urubus estão do avião. O certo é que nessas condições, com o avião voando a 400 km por hora e em baixa altitude, o risco é enorme. Um urubu de 1,5 kg, por exemplo, não é um urubu grande. E um avião a 300 km por hora, que é uma velocidade média de um jato voando próximo ao aeroporto para o pouso, o impacto é aproximadamente de 7 toneladas, quer dizer, são 7 Fuscas no impacto. Nos últimos 10 anos, foram 1.046 acidentes com pássaros. Aqui um exemplo impressionante. O Major Carlos nos mostra o que pode acontecer quando um jato colide com um pássaro no ar. Esta era a turbina de um avião de guerra, o Mirage. Veja como ficou depois que bateu no urubu. Se fosse um outro avião, um Boeing, carregado com passageiros, isso poderia ocorrer? Poderia. Se o urubu entrar na turbina de um Boeing, ele vai fazer o mesmo estrago que vocês estão vendo aqui. Os riscos da terra nem de longe tiram a confiança e o fascínio pelas alturas. O movimento da aviação mundial em 96 não deixa nenhuma dúvida. 2 bilhões e 300 milhões de pessoas realizaram o eterno sonho de voar. Noite de lua, noite de estrelas, o céu é muito, o infinito é muito bonito. É bonito, muito bonito. Você vê um pôr do sol, coisa mais linda, né? O nascer do sol, um pôr do sol em grande altitude é uma coisa maravilhosa. Você fica um pouco deslocado da terra e os problemas e das mesquinharias terrestres lá em cima, você fica um pouco próxima do céu. Isso te dá uma sensação muito bonita.